Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. E eu vou fazer aqui esse pré-jogo de Goiás e Bahia, partida que encerra a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20 horas desta sexta-feira na Serrinha. Um jogo importantíssimo para as duas equipes. O Bahia, se não perder, sai da zona do rebaixamento. O Goiás precisa mais do que tudo de uma vitória para se aproximar do Bragantino, que é o 19º colocado. O Goiás tem 9 pontos, o Bragantino tem 13. Então, um jogo de dois times que estão na zona do rebaixamento, mas que sem dúvida o Goiás está em uma situação muito mais desesperadora. Vamos conferir o retrospecto entre essas duas equipes lá do futebol de Goiás. 34 jogos, 12 vitórias do Goiás, 10 vitórias do Bahia, 12 empates, 49 gols esmeraldinos, 43 gols tricolores. O Anderson Moreira tinha a intenção de manter o mesmo time que iniciou o jogo no Maracanã, mas isso não será possível, porque o volante Breno não foi liberado para o departamento médico para participar do jogo. Isso porque ele teve sintomas de convulsão, lá no Maracanã, naquele lance com o Bruno Henrique, e quando um jogador passa por isso, é recomendado que ele fique de 5 a 7 dias sem jogar. Então o Breno está fora deste jogo contra o Bahia. Então fica uma vaga ali no meio. O Anderson, tudo que a gente vai trabalhar aqui é um palpite, porque o Anderson não deu sinais algum. Hoje ninguém acompanha treino de quem é que ele pode colocar. Mas o provável Goiás seria este: Tadeu, Edilson, David Duarte, Fábio Sanches, Caju, a mesma defesa. Ariel Cabral, jogador que veio do Cruzeiro, chegou a Goiânia quarta-feira, já se apresentou, deve fazer a estreia. Outras opções para este setor: Sebastião Salazar, colombiano que já cumpriu os 3 jogos de suspensão e também pode fazer a estreia pelo Goiás, ou o Ratinho, que é um jogador que já está aí neste elenco. Esses são os 3 concorrentes a essa vaga, mas eu imagino que o Ariel esteja à frente. Daniel Bessa, jogando aquela mesma função lá do Maracanã, Vinícius Lopes, Shailon e Queco lá na frente, o Rafael Moura. Bem, eu acho que o Anderson poderia aproveitar que já vai mexer no Breno e mexer também no Daniel Bessa. É um jogador que não tem rendido partidas, as últimas partidas todas muito fracas. No Maracanã ele jogou mais recuado, justamente para tentar qualificar o passe. Isso não aconteceu. Foi o jogador ali que inicia jogadas no Goiás que mais errou passes. Então, e este é um setor que o Goiás precisa reformular. É um setor que colabora muito com essa campanha muito fraca do Goiás. O Goiás tem uma segunda linha de marcação frágil, que é quebrada o tempo todo. Então eu penso que o Anderson já poderia, já que trouxe outros jogadores, já coloca para jogar, experimenta esses outros jogadores, porque este é um setor no Goiás que tem tido desempenho muito fraco. Mas a tendência é que ele insira no time apenas o Ariel Cabral, mantendo o restante da equipe que atuou contra o Flamengo. Um outro desafio para o Anderson, porque ele tem essa necessidade urgente de resolver o seu sistema defensivo. O Goiás com o Anderson Moreira tem uma média de 3 gols sofridos por jogo. Isso é uma média insustentável. Se o Goiás mantiver essa média, vai cair no primeiro turno. Então o Anderson precisa imediatamente estancar essa sangria que é o seu sistema defensivo. Mas ele vai ter que fazer isso amanhã jogando, porque o time dele precisa buscar o resultado. O time dele está jogando em casa, vem de 4 derrotas consecutivas, então não tem como postergar mais essa vitória. O Anderson que estreou contra o Santos e depois jogou Santos, Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo. Perdeu os 4 jogos em que dirigiu o Goiás. Então o Anderson vai ter que conseguir montar essa equipe balanceada, uma equipe que se defenda bem,
mas que seja perigosa no ataque, porque precisa demais da vitória contra o Bahia. O desafio do treinador alviverde é gigante. Agora vamos ao Bahia, do técnico Mano Menezes. Esse é o Goiás. O Mano também tem a intenção de manter o time, como o Anderson tinha. Esse time que está aí disposto é o que iniciou contra o Fluminense, derrota por 1-0 no Maracanã pela última rodada. O Bahia está tranquilo, jogou domingo, né? Não teve desgaste durante a semana. É uma equipe que se preparou e muito para esse jogo contra o Goiás. O Bahia que precisa pelo menos empatar para deixar a zona do rebaixamento. O provável Bahia: Douglas, Hernando improvisado na lateral direita, Lucas, Juninho Capixaba. Talvez o torcedor não conheça, né? O Lucas já está lá no Bahia há muito tempo, uns 4 ou 5 anos. O Juninho é aquele mesmo que jogou pelo Palmeiras. Juninho Capixaba, aí, jogador do Grêmio e do Corinthians. Gregory, um dos destaques do Bahia no ano passado, no Campeonato Brasileiro. Elias, aquele mesmo que o Goiás tentou contratar, depois foi lá para o Santos treinar, acabou vindo para o Bahia. Acho que é um jogador que hoje agrega pouco às equipes de Série A, por ser um jogador que está na descendente. No ataque, 2 homens rápidos pelos lados, Rossi e Cleison. Centralizado, Daniel, meia que era do Fluminense, foi comprado pelo Bahia nesse ano. Lá na frente, o perigoso Gilberto. Eu tenho o Gilberto como um dos principais centroavantes do futebol brasileiro, um jogador de muitos recursos. Então este é um Bahia que, por nome, né, ele até passa uma boa impressão, mas é um time que faz um Campeonato Brasileiro muito aquém daquilo que projetou. Esse Bahia foi desenhado, pensado para chegar na Libertadores, para brigar pela Libertadores, mas não deu liga. O Roger foi demitido e aí acabou trazendo o Mano Menezes, que também começou mal, esboçou uma reação, voltou a perder. Então o Bahia agora tem essa missão, né, o do Mano, a primeira missão é tirar o time da zona do rebaixamento. Acho que o Goiás deve tomar muito cuidado com esses jogadores de lado. O Goiás que sofre naturalmente pelas laterais. Então Cleison e Rossi são 2 jogadores rápidos, capazes de causar problemas às alas do Goiás. O Gregory, bom jogador, então uma boa saída de bola, mas também há o que explorar, né? Você tem um setor defensivo do Bahia que é um setor questionável, né? Não é um setor de grande qualidade. O time do meio para frente é melhor do que para trás. Você tem o Hernando improvisado, não deve descer muito ao ataque, ele que é zagueiro. Então o Goiás talvez consiga tirar algum proveito, especialmente o Hernando já não tem mais aquela recuperação de quando jogava no Goiás, um jogador mais pesado, jogando pelo lado. Pode ser que ali pela esquerda o Goiás consiga construir alguma coisa diante desse time do Bahia. Mesmo jogando em casa, eu não vejo o Goiás como favorito para este confronto. Para mim o Bahia tem o favoritismo por uma questão simples. O Bahia tem um rendimento melhor do que o do Goiás ao longo do campeonato, ao longo dos últimos jogos. O Goiás precisa demais de vencer. Este é um ponto. Outra coisa é você estar organizado e competitivo para vencer. Isso o Goiás ainda não está. Hoje o Goiás, sem dúvida, é o competidor mais fraco da Série A. Em alguns jogos o Goiás tem que encontrar dificuldades em competir com o seu adversário. Nem é ganhar, mas é de endurecer o jogo para o seu adversário. Então o Anderson tem esse desafio. Tomara que ele consiga já mostrar uma evolução no Goiás, porque para mim até agora o trabalho do Anderson não evoluiu nestes 4 jogos, em que pese ele não tenha tido tempo para trabalhar depois daquela derrota para o Santos. Mas e você, torcedor esmeraldino, está confiante? Acha que agora, diante do Bahia, o Goiás vai conseguir finalmente a primeira vitória sob o comando de Anderson Moreira? Qual o seu palpite para o jogo? Qual seria a sua escalação para enfrentar o Bahia? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.